Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte, ao vivo, para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos, aquele abraço muito carinhoso e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, convidados especiais, mas antes eu trago boa tarde aqui do nosso comentarista Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos abordar assuntos importantes atinentes ao futebol. Vamos falar muito sobre os problemas do Profut, os problemas que estão ocorrendo em Brasília, como é que está a resolução do abatimento do Profut para os times que estão parados, isso aí nós vamos discutir muito, e vamos falar sobre o retorno, que está muita polêmica em cima dos jogadores que estão com Covid, o estado de São Paulo está problemático, então nós vamos falar muito a respeito disso. Eu tenho dois convidados para lá de especiais no programa de hoje, ambos comentaristas aqui do nosso Baixada Esporte. Primeiro, deixa eu pegar o boa tarde no professor Marco Bechara daqui a pouquinho depois. Então vamos fazer o seguinte, uma pausa, rapidinho, eu volto com os nossos convidados, porque o programa de hoje, Baixada Esporte, vai ter inclusive um homenageado. A gente volta já. Mas estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Agora sim, deixa eu pegar o boa tarde do nosso querido companheiro, professor Marco Bechara, comentarista aqui do nosso Baixada Esporte. Tudo bem, Bechara? Que saudade. Prazer tê-lo com a gente. Tudo bem? Prazer enorme, Edson, Guido, telespectadores aí do Baixada Esporte. Muito bom estar aqui podendo participar com vocês de mais um programa. Vamos ver o que a gente vai falar aí para esclarecer os telespectadores. Muito bom. Conosco também essa fera, Nenê Bellarmino, que também é nosso comentarista aqui do Baixada Esporte. Nenê, que honra tê-lo com a gente aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edson, Guido. É sempre um prazer falar com os amigos, né? Estar perto dos amigos é sempre um prazer. Obrigado. Bom, Guido Bortolomazzi, estamos com o professor Bechara, com o Nenê Bellarmino também, mas rapidamente uma palhinha do Santos Futebol Clube, porque os jogadores já retornaram, inclusive com atividade física também. Vamos ver como é que foi a apresentação desses jogadores e já o início dos trabalhos. Vamos lá. Academia, o que foi feito? Foi feita uma composição corporal com o pessoal do Departamento de Fisiologia. Aqui no campo estão sendo feitos testes físicos e de amanhã até na sexta-feira a gente vai fazer a avaliação isocinética de todo mundo e a gente vai fazer uma avaliação cardiológica de todos os atletas. Isso está programado e na próxima semana a gente vai colher novamente a sorologia dos atletas para saber se teve alguma alteração ou não. Sexta-feira realizamos os testes, os resultados foram positivos nessa primeira checagem. Claro que um caso só é um número bastante razoável, foi muito bom. E 3 atletas já tiveram contato, mas todos estão assintomáticos. Sim, agora a gente está se adaptando, né? Começamos agora com essa nova rotina, com um protocolo de segurança bem aplicado, todo mundo usando máscara, lavando a mão, fazendo o distanciamento o máximo possível e agora é isso, eles estão se conscientizando, estão se cuidando, estão se preocupando com a saúde e o momento está indo bem. Enquanto alguns voltam já com atividade física, outros em processo de recuperação clínica, como é o caso do Renier, que está em tratamento, mas tem um futuro previamente já estabelecido para o seu retorno ao futebol. Vamos ver. Você está em um processo de recuperação? É a tua primeira lesão desse tipo? É a primeira vez que você se machuca sério ou você já tinha tido essa experiência alguma outra vez? Não, minha primeira lesão, que eu machuco sério, felizmente. Conta pra gente um pouquinho o que é essa lesão, ligamento cruzado? É, ligamento cruzado. Tem sutura de menisco também, então o processo é mais demorado, demora mais, é mais chato e felizmente tem que esperar, né? Como é que tem sido esses últimos meses aí pra você de recuperação? Como é que você está se sentindo? Estou se sentindo bem,
ansioso, né? Para poder voltar logo, fazer o que eu mais gosto. Ao mesmo tempo feliz e triste, né? Por um lado de não estar tendo futebol, não estar tendo, sabe, contato com as pessoas, e no outro eu fico feliz de estar podendo, sabe, voltar mais rápido, recuperar. O fisioterapeuta está comigo a manhã toda praticamente, então a partir de agora o fisioterapeuta é meu melhor amigo. Dá vontade, né? Sair correndo, pular, fazer tudo. Mas não dá, eles falam comigo para ficar tranquilo, que logo eu vou estar correndo. Obrigado pela mensagem, rapaziada. Graças a Deus eu estou me recuperando bem. E logo eu estou aí para dar bastante alegria para a Nação Santista. Tamo junto. Com certeza, Ranier. Estamos torcendo também para que essa recuperação seja muito rápida. Guido Bortolomazzi. Você vê só que a gente até tinha comentado, né? Quando um jogador se machuca e fica tanto tempo parado, quanto tempo ele vai demorar para voltar à sua atividade normal? Pegar a sua preparação normal, naquela que ele estava atuando. Eu perguntaria ao Nenê, que foi um ex-jogador e que teve lesões no joelho e também parou em determinado momento em virtude dessas lesões. É difícil o retorno, Nenê, rapidamente depois de uma lesão dessa? Você acaba tendo dificuldades para entrar naquele preparo normal? É verdade. A recuperação se torna mais difícil às vezes porque você treina sozinho, né? Você tem que ter uma força de vontade. Ele lesionou, ele operou ligamentos. É mais difícil que o menisco, claro. Demora mais. Então você fica naquela ansiedade de querer voltar e todo dia você olha para o seu joelho, você massageia ele, você vê a perna se está ganhando a musculatura que você tinha, né? Até igualar. Então, o fisioterapeuta e o jogador, eles trabalham muito. Eles têm que se dedicar muito. O jogador, principalmente, que às vezes treina sozinho, só com o fisioterapeuta do lado. E você tem que ter uma força de vontade muito grande, né, para tentar recuperar o mais rápido possível. Você tem o médico te diz 3, 4, 5 meses, né, até 6, né? Mas você quer voltar no mais rápido possível, você quer estar dentro do campo, fazer aquilo que você gosta. O mais importante é isso, é fazer a sua recuperação bem de acordo com o fisioterapeuta que está te checando todo dia. Nenê, você era canhoto. A sua lesão de joelho era em função das pancadas dos adversários? O Reinaldo, do Atlético, né, esteve aqui no Baixada Esporte há não muito tempo atrás, e ele falou, poxa, eu ainda jovem, tomava muita pancada de zagueiro. E mostramos até um lance contra o próprio Santos, que o zagueiro do Santos dá uma voadora nele. O seu problema de joelho foi em função de pancadas dos adversários ou foi outro motivo? Não, a primeira lesão que eu tive foi no jogo contra o Juventus, né, na Vila Belmiro. O Sérgio Gomes era o goleiro e ele prendeu minha perna, a direita, né? Eu fui pôr um apoio, eu entrei sozinho com ele, nós já estávamos ganhando. Eu falei, agora eu só dou uma picada na bola e faço gol. Ele segurou minha perna e eu girei na perna. Girei e estourei os meniscos, né? E do resto foram consequência, né? De lesões, comecei a ter artrose também. Então, eu só machuquei a perna direita e só machuquei o joelho, né? Então, eu tenho 9 cirurgias na perna, 1 na coxa e 8 no joelho. Porque ultimamente eu fiz aquelas que você já sabe, que eu fiz a prótese e tive que fazer 5 cirurgias para ficar bom para andar, pelo menos. Mas as lesões são sempre... Hoje outro tipo, a medicação, o tratamento, a modernidade da recuperação que tem hoje é muito... Hoje você faz uma artroscopia e pronto, você nem aparece que você operou o joelho. Antigamente tinha que rasgar. Eu machuquei um menisco e tiraram os 2, quer dizer, já fiquei sem apoio, né? O amortecedor do joelho, que é o menisco, né, que você tem. Hoje não, hoje te corta a parte lesionada e você já está pronto em 2 meses para jogar, sendo um menisco. O ligamento demora um pouco mais. Professor Bechara, a gente está vendo que os clubes estão aos poucos retornando às atividades e a expectativa aí é que muito em breve já teremos aí o retorno do Campeonato Paulista, porque o Rio de Janeiro está uma bagunça lascada, voltaram antecipadamente, está todo mundo criticando.
E aqui em São Paulo a gente espera que o retorno possa ser benéfico, onde os times possam trabalhar bem e a torcida ficar empolgada. Como é que o senhor analisa essa parada e esse retorno que está acontecendo agora? O Brasil, de uma forma geral, eu acho que ele cometeu muitos equívocos em relação ao tratamento dessa pandemia. Não parece, não, mas em fevereiro o governo federal avisou a pandemia e simplesmente os governadores ignoraram, né? Porque eles tinham carnaval, eles tinham uma série de outras possibilidades de entrada de recursos, então eles simplesmente ignoraram. E, de repente, quando a coisa, né, quando a pandemia chegou, ficou todo mundo desesperado e fazendo uma coisa que, para mim, foi um absurdo, que foi esse isolamento social. Se, desde o início, fizesse o distanciamento social é diferente de isolamento. Então, o distanciamento, ele ia fazer a previsão de medidas cautelares, né, de protocolos específicos em relação a não ter aglomerado, nós não estaríamos vivendo, acho que nem 50% dessa realidade triste que nós vivemos hoje. Então, os governadores, na minha opinião, isso é uma opinião própria, eles foram muito irresponsáveis, né, e quando tentaram fazer alguma coisa, já estava aí, o barco já estava entrando água. E aí fizeram essas quarentenas malucas aí, né? Aqui o governo de São Paulo fecha trânsito, abre trânsito, coloca um rodízio totalmente equivocado, fizeram assim, um monte de coisas, mas não fizeram as previsões necessárias, protocolo para utilização de ônibus, isso tinha que ser feito lá no início. E por que não deu certo? Foi motivo de saída de secretário de transporte, porque para que desse certo, a companhia de transportes, a empresa de ônibus, teria que botar 3 ônibus andando ao mesmo tempo. Por exemplo, todo mundo tem que estar sentado? Tá, mas todo mundo tem horário de trabalho. Então, teriam que ser 3 ônibus, como se fosse uma coluna, né, onde um não passaria o outro, para poder suportar naqueles horários. Mas não foi feito um estudo, né, de picos e uma quantidade de outras necessidades que poderiam ter sido feitas, mas realmente iam onerar muito as companhias de transporte. Então, elas simplesmente se negaram. Né? Então, em relação ao futebol, né, e eu comparo aí a atividade física de uma forma geral, também houve muitos equívocos. Né? Por exemplo, uma academia, ela também é uma atividade essencial. Né? Então, os protocolos, o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, né, fez um protocolo muito bem feito, né, mostrando o distanciamento dentro das atividades. O futebol também poderia ter feito isso. Então, a sensação que me deu é que faltou cabeça de gestor para entender o que era a pandemia e aquela história, quando você corre para apagar um incêndio, né, nem sempre você utiliza as medidas mais inteligentes. Então, para mim, o futebol também foi vítima dessa coisa do inesperado, né, inesperado calculado, vamos colocar assim, e realmente prejudicou tudo. Os times estão hoje realmente, as equipes brasileiras estão realmente numa pandemia financeira, né, porque vai ser difícil superar em curto prazo, e quem vai herdar essa bucha toda aí, que foi gerada, é a próxima gestão. Né? Então, por exemplo, no caso do Santos, a partir de 2021, nós vamos ter que apertar muito o cinto para que realmente recupere as dívidas, né, que estão sendo proteladas, as antecipações de receitas que já foram feitas pela grande maioria dos clubes. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que eles vão ter que começar a entender realmente o que é gestão. Porque na palavra, na boca, falar sobre gestão, falar de governança, compliance, accountability, e todas essas palavras bonitas que estão aí modernas na gestão, é muito legal. Mas a grande maioria dos dirigentes não tem a menor noção do que se trata. Né? Eu vejo erros assim muito comuns quando falo de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é gerúndio, é processo.
O que, vamos dizer assim, o clube tem que apresentar, por exemplo, uma chapa que vai se candidatar a assumir a nova gestão, é um plano estratégico. E um plano estratégico é feito de escolhas, de decisões, né, por muitas vezes de otimizações. E é justamente o que a gente não vê. O futebol continua carecendo de bons gestores. Este, na minha visão, ainda é o grande problema do futebol e foi também o grande problema desse rolo todo que foi criado pelos estados na pandemia, a falta de gestão. Daqui a pouco o professor Bechara vai falar de dois assuntos importantes. Primeiro, da lei, né, 1013/2020, que é sobre o Profut, que agora teve uma votação, esperando o retorno do Senado, mas pelo menos o parcelamento, por enquanto, suspenso, né? Mas isso será cobrado lá na frente. E o outro assunto polêmico, e com certeza o professor Bechara será muito importante ouvi-lo, vai ser sobre a medida provisória, que é de um curto prazo de tempo aí para ser resolvida, mas já tem uma avalanche de emendas, né? E isso não está no plenário ainda, que é em relação ao mandante poder negociar os seus jogos com TV, com quem bem entender. O Bechara vai falar disso daqui a pouquinho. Eu quero dar aqui um recado muito importante para você que está com o seu celular em casa nessa pandemia e ele deu um pane. Você não quer sair de casa? Nem precisa. A Top Center manda aí um técnico, vai fazer a avaliação do problema e o orçamento. Você aprovando, eles arrumam o problema do seu celular, consertam e você ainda paga em 12 vezes no cartão sem precisar sair de casa. E não é só consertar o celular, não. Tem todo tipo de acessório que você precisar. É só ligar para 988-015626, tá bom? Top Center há 10 anos no mercado, com muita competência e muita credibilidade. É só ligar, se der um pane, não se desespere, eles vão na sua casa e vão arrumar o seu celular sem você sair de casa. Bom, nós estamos em contato também com o Nenê Bellarmino, eu falei que a gente ia prestar uma homenagem para o Nenê. Eu queria só falar um pouquinho a respeito de um assunto legal, que o Nenê participou de muitas vezes. Acabaram aqueles torneios internacionais, era Teresa Herrera, Ramon de Carranza, Hexagonal do Chile. O Nenê foi campeão no torneio hexagonal, tão tradicional esse torneio. Em 70 o Nenê foi campeão. E nesse ano de 70, olha a moral que o Santos tinha. O Santos praticamente participou de todos os hexagonais do Chile. Todo ano era convidado. Nesse ano de 70, o Pelé recebeu uma homenagem do presidente do América do México lá em Santiago do Chile. Vamos mostrar como foi, vamos lá. Ô, Nenê, você lembra dessa coroa que o Pelé recebeu? E onde está? Na casa do Pelé ou está no Museu Pelé? Não, no museu não está. Lembro e eu acho que ela está no Museu Pelé. Não, no museu não está. Não, se tiver pode estar no memorial. Então Pode está estar na no casa Memorial dele. das Conquistas. Ou na casa no do Pelé. memorial. É. Ô, Guido, mas aquilo era um presente do Pelé, não era um presente do Mas Santos. ele Por que estaria cedeu no alguns. memorial? Ele cedeu alguns Ao memorial. troféus, algumas relíquias que ele recebeu para o Memorial das Conquistas, que agora quase que juntou tudo, né? Mas eu acho que essa coroa deve estar na casa do rei, viu? Ô, Nenê, vamos relembrar um pouquinho esse hexagonal que você ganhou lá no Chile, né? O tão tradicional hexagonal do Chile, em 70. O primeiro jogo da estreia foi no dia 21 de janeiro. Vocês perderam do Colo-Colo por 4-3. Pelé marcou um gol, o Zelada empatou, o Ramos Delgado fez 2-1, o Zelada empatou de novo 2-2, Pelé 3-2, Rildo 4-2 e o Sanches diminuiu 4-3. O segundo jogo, esse jogo teve inclusive 70 mil pagantes. Olha o time do Santos: Joel, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo. Clodoaldo e Lima. Aí o Clodoaldo saiu, entrou o Lima, depois o Lima ficou de titular. Acho que o Clodoaldo até se machucou, o Nenê pode falar. Nenê, Manuel Maria, Coutinho, Douglas, Pelé e Abel. Depois vocês empataram com o Dínamo, 2-2. Aí venceram a Universidade do Chile 2-0 com 2 gols do Pelé. E na quarta partida, antes da final, vocês meteram 7-0 no América do México e você fez até um gol nessa partida.
Esse hexagonal do Chile terminou dia 7 de fevereiro, vocês campeões, derrotando a Universidade Católica. Lembra bem desse título importante, que foi esse hexagonal do Chile? Acho que foi o último que o Santos participou, Nenê? Lembro, sim. Inclusive, voltou o Coutinho nesse torneio, né? O Coutinho estava entrando em ritmo, estava com problema no joelho, recuperou e ele foi viajar. O Coutinho estava... Inclusive, ele falou, né? Eu estou gordinho, mas eu ponho a bola em cima de mim que eu resolvo. Então, nós tínhamos um belo time, né? Aí também quem estreou nesse hexagonal foi o Joel Mendes, que foi o goleiro, né? Ele foi contratado do Curitiba. Então, essa coroa foi o Emílio Azcárraga, né? Que era o dono da Televisa, que colocou, que era o presidente do América e condecorou o Pelé. Nesse jogo, quem fez chover foi o Manuel Maria. Manuel Maria fez chover porque ele tirou 2 laterais esquerdos. Ele tirou. O seu Antoninho falou para ele, se você pegar na bola 8 vezes e não passar 10 por eles, você vai sair. E ele fez o diabo, mano. Ele marcou 2 gols, né, nesse jogo? Fez 2 gols e tirou 2 laterais. No final, acabou jogando um meia de lateral, porque já tinham saído os outros 2. Ó, os gols, Nenê, os gols foram marcados por Pelé. Pelé marcou 3 gols seguidos. Depois o Coutinho marcou o 4º, você marcou o 5º gol, o Rildo marcou o 6º gol e o Manuel Maria fechou a tampa. Fez o 7º. E o centroavante do América nesse jogo foi o Zague. O Zague que jogou no Corinthians, né? O Zague antigo. O Zague centroavante? Centroavante. O Santos participou 3 vezes do hexagonal do Chile. Foram 3 disputas que o Santos teve. Ganhou 2. Ganhou 2. Foi 68, 69 e 70. O jogo contra o Colo-Colo, Nenê, também jogava o Caselli do Colo-Colo, não jogou na seleção chilena e disputou a Copa do Mundo? Jogava o Caselli e ali jogou o Reynoso. Que também era fera, O Reynoso estava emprestado do Audax para o Colo-Colo e depois o Reynoso foi para o México. Né? Foi para o América do México. Aí o América do México contratou o Reynoso, né? Que era do Colo-Colo. Ele foi ídolo lá, ele foi o dono do time no América do México. Quando eu cheguei lá em 74, ele já era o dono do time. Então, eram torneios que dava gosto de jogar, porque eram equipes boas, né? Esse Dinamo de Kiev tinha 2 meio-campo que jogavam muito. Então, esse Santoninho tinha preocupação com esse time, porque esse time veio e ganhou também jogos lá, e o Santoninho estava preocupado no jogo que nós íamos jogar contra ele. Mas fomos bem, foi um jogo difícil, um jogo complicado, né? Estádio Nacional. E o bonito que era antes, o Santos viajava muito, né? O Santos viajava todo janeiro e às vezes em julho ou agosto. Ele viajava também. O Santos viajou muito pelo mundo todo. E às vezes fazia 50 dias, 52 dias. Nós fizemos uma viagem de uma excursão com 52 dias de excursão, cara. Quer dizer, era muito tempo e o time sempre chegava muito bem aqui para preparar o Campeonato Paulista. Cara. O professor Bechara, vê só como faz falta hoje essas excursões que os clubes brasileiros faziam para a Europa, principalmente nos grandes torneios da Espanha, da Itália, às vezes da França. E hoje você tem dificuldade até financeira, porque todos os clubes faturavam bem, né? Todas as cotas em dólar, quer dizer, acabava aumentando o caixa dos clubes. Acabando essas excursões, acabou o filé mignon, primeiro, do dinheiro que vinha em dólar e segundo, da visibilidade que os clubes não têm tanta hoje lá na Europa, né? Guido, os calendários hoje do futebol brasileiro são muito confusos, né? E eles não estão em consonância, por exemplo, com o calendário europeu. Então, isso dificulta muito. Então, uma equipe hoje disputa uma quantidade de jogos absurda em relação à fisiologia e o condicionamento do atleta. Isso força demais. Então, hoje, eles não têm tempo, não conseguem realmente um cronograma, a não ser no início da temporada, em janeiro, né? Onde hoje os Estados Unidos é um dos precursores aí
de fazer essas pequenas temporadas com pequenos clubes, mas isso realmente já não é igual como era na época, por exemplo, do Nenê. E hoje eu vejo uma alternativa que eu acho muito interessante. Na época que eu e o Nenê trabalhamos junto lá no futebol de base do Santos, a gente já falava isso lá, que o Sub-23 é que deveria ser essa vitrine dos grandes jogadores. O Sub-23 ele é uma equipe estratégica e ele deveria rodar o mundo em apresentações amistosos, com talentos da base, ou seja, seja uma verdadeira vitrine. Mas a grande maioria dos gestores, dos clubes hoje, dos dirigentes, parece que não entende qual é a função do Sub-23. Então, a gente volta novamente em problemas de gestão de calendário, a CBF botando uma quantidade enorme de competições, quase que ali em conjunto, junto com os estaduais, junto com as competições sul-americanas. Então, você realmente deixa o jogador numa situação muito delicada em relação ao condicionamento físico dele. Na época do Nenê, a gente não tinha tantas competições como a gente tem hoje. E essa falta de visão dos gestores sobre a equipe Sub-23, que deveria ser uma equipe de vitrine, revelar talentos, parece que eles também até hoje não entenderam. Olha que mas um detalhe também, o Brasil ficou quase 10 anos sem jogar Libertadores, lembra? Também, boa, bem lembrado. Abrir a mão da Libertadores para poder excursionar, né? Isso. O Brasil teve problema com a Sul-Americana e não disputou vários anos com a Libertadores. Tanto é que o Uruguai, Paraguai e Argentina tem 10 títulos, 8 títulos, 9 títulos cada um ali, porque o Brasil não disputou, cara. Sem dúvida. Nenê, rapidinho. Foi essa atuação contra o América do México de 7-0? Pô, ganhar do América do México é uma potência. 7-0, amigo, pelo amor de Deus. Que observaram lá os mexicanos, falou, opa, e você foi parar não no América, mas no outro time mexicano. Será que foi muito em função desse hexagonal do Chile aí? Eu ali comecei, eu tinha 18 anos, pô. 18 anos? Mas eles me viram, foi num jogo amistoso, Santos e seleção chilena, em 74. Lembra? De 73, né? Porque 74 foi o campeonato mundial. O Chile jogava contra a Rússia, a eliminatória, né, do mundial. Então, o Chile foi jogar na Rússia e a Rússia não veio jogar no Chile, porque o Chile estava com aquele problema do Pinochet, da Revolução, aquelas coisas todas. Então, eles convidaram o Santos. Não convidaram o Santos de Pelé, convidaram o Santos Futebol Clube, porque o Pelé não foi. Quem jogou de 10 fui eu até. Jogou eu e o Eusébio na frente. E nós ganhamos da seleção chilena de 5-0. Eles começaram lá o jogo estádio cheio, eles deram a saída, fizeram um gol e ganharam o jogo do Chile. E aí nós entramos para jogar contra eles. Eles ganharam da Rússia. E nós entramos para jogar contra eles. Tinha um timaço. Eu fiz 2 gols, o Edu fez 2 gols e o Eusébio, parece, fez 1 gol. Então nós ganhamos de 5-0. Eles com o Caselli, com o Reynoso, com o Figueroa, com todos esses, Rodrigues Vega, com o Roth, com todos esses jogadores que eram craques nos seus times, e nós metemos neles 5-0. E daí que o mexicano passou para o México e eles lembraram de mim, né, já de 70, e depois lembraram de mim em 73, e eu fui convidado a ir para lá, né, contratado pelo time mexicano, que era o treinador brasileiro e era o empresário brasileiro, que era o Nicola Gravina. E o treinador era o José Gomes Nogueira. Já me conheciam também e foi muito fácil. Na época, eu fui o jogador mais caro que chegou no México. Aí, Nenê Bellarmino, uma fera. Já vamos contar mais a história do Nenê. Professor Bechara, no próximo bloco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito agora dessa medida provisória que dá aos clubes a autonomia de venderem o mando dos seus jogos para quem bem entender. Eu queria a sua opinião muito importante a respeito desse tema aí. Agora, eu quero também dar um aviso para todo o nosso telespectador que está querendo fazer a vistoria do seu carro. Olha, a Autêntica Vistoria sempre muito preocupada em não só bem atender, como também zelar pela segurança de todos nesse momento de pandemia. A Autêntica dá o seguinte recado, põe no ar.
Obedecendo às regras de flexibilização, a Autêntica Vistorias voltou a abrir as portas em todas as unidades da Baixada Santista, mas com horário reduzido, de acordo com as normas de cada município e sempre seguindo todas as medidas preventivas para garantir a segurança de colaboradores e clientes. Porque se o assunto é segurança, você já sabe, Autêntica Vistorias. Segurança para quem compra, tranquilidade para quem vende. Muito bem. Um abraço ao Cláudio e a todos lá na Autêntica. Uma paradinha, voltamos já já. Não saia daí. Bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Para você que quer comprar produtos para festa, e agora, festa junina, em casa, muita gente, com as crianças e tal, fazendo a sua festinha junina, que é tão tradicional e não pode passar em branco. Venha para Cacau Center. Lá é uma loja que tem mais de 40 mil itens e os melhores preços da Baixada Santista. O que você está vendo na tela, você não encontra preço igual em lugar nenhum. E são apenas 40 mil itens. Você vai encontrar tudo que você precisa num único local e vai pagar mais barato. Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Deixa eu dar uma notícia do Santos, que o Santos tem mais uma ação na FIFA e perdeu o caso Felipe Aguilar. O Santos vai ter que pagar 755 mil euros para a equipe do Atlético da Colômbia, e com esse dinheiro, dá aproximadamente 4 milhões, a dívida que o Santos tem que pagar nos próximos meses chega a quase 30 milhões para a FIFA, porque envolve o Kleber Reis e agora envolve o Felipe Aguilar. E o pessoal da Colômbia está chateado com o Santos, porque o Santos vendeu o Felipe Aguilar para a equipe do Atlético Paranaense, pegou o dinheiro e não repassou o que deveria ter repassado para a equipe do Nacional lá da Colômbia. Então, a situação acaba se complicando com esses clubes que o Santos acabou negociando e que todos eles que têm que receber com o Santos estão entrando na justiça, principalmente para a FIFA, e aí acaba complicando a vida do peixe. Doutor Bechara, ou professor Bechara, né? Professor Marco Bechara, um especialista. Me diga qual a sua opinião. Primeiro são dois temas, né? Vamos deixar o caso da MP que o Bolsonaro lançou a respeito da autonomia dos clubes de vender o direito dos seus jogos. Vamos falar primeiro do Profut, que é o projeto 1013/2020, que foi votado em plenário suspendendo os pagamentos daqueles clubes que fizeram o Profut. O que o senhor achou dessa medida aí? E parece que tem um detalhe muito importante. Eles deixaram uma cláusula, que houveram também muitas emendas, e todas foram vetadas, todas, pelo relator, que é de Minas Gerais. Uma delas era o seguinte: olha, quem não estava no Profut antes, pode entrar agora. Falou, não, quem não estava, não entra mais. É só para quem está no Profut hoje. Como é que o senhor analisa essa medida aí? Bom, Guido, vamos entender primeiro o que é o Profut, né? O Profut foi criado em 2015, onde, na época, quando houve essa aderência dos clubes, 80 clubes iniciaram dentro desse programa. Na realidade, o Profut é para que haja um parcelamento, um refinanciamento das dívidas tributárias, né? Junto à Receita, INSS e várias dívidas que são tributárias dos clubes que eles não pagam por uma gestão bastante precária. Então, o que acontece? Desses 80 clubes, são quase 5 anos de existência do Profut. Desses 5 anos, o Profut arrecadou quase, se não me engano, 600 milhões, próximo a 600 milhões nesse período de quase 5 anos, né? Esse decreto agora, que foi colocado pelo Ministério da Economia, deu ao clube um fôlego para que a dívida de maio fosse paga em outubro, a dívida de junho fosse paga em novembro e a de julho em dezembro. Basicamente isso. Eles deram uma prorrogada. Ou, aliás, foi de 2 em 2 meses, perdão. Foi agosto, outubro e dezembro, né? A dívida de maio, junho e julho. E a minha percepção é que os clubes não vão conseguir pagar, tá? Então, outra coisa que realmente torna o Profut bastante confuso é a falta do estabelecimento de punições, né? Então, os clubes fazem uma péssima gestão, eles estão aí endividados, no caso do Santos, por exemplo, endividado até o pescoço, né? E fazendo mais dívida, né?
tomando decisões totalmente arbitrárias, e isso, na realidade, vai cada vez mais fazendo uma bola de neve, né? As dívidas hoje, por exemplo, contraídas pelos clubes, quem é que vai pagar? Quem vai pagar é a gestão próxima. No caso do Santos, é um novo mandato. Então, o novo mandato vai pegar uma bucha enorme em relação ao pagamento de dívidas trabalhistas que não estão sendo cumpridas, dívidas do Profut, que, na minha opinião, eu posso estar enganado, elas não vão ter a possibilidade de pagamento integral. Então, isso tudo, na realidade, vai cada vez mais somando, né, uma bola de neve que vai estourar num determinado momento. E o Profut tem que criar medidas punitivas para os clubes que pagam e para os que não pagam, né? Então, quem paga não pode ter o mesmo tratamento de quem não paga. Então, essa responsabilidade, né, o que está na moda hoje, o conceito de governança, de compliance, né, e basicamente compliance é que a responsabilização, né, o gestor ser responsável civil e criminalmente pelas suas irresponsabilidades, né, isso tem que vir à tona. Eu acho que essa pandemia veio acentuar o que os clubes têm que fazer em matéria de gestão. Muito se fala hoje do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, que são equipes que estão ali saneadas, né? Principalmente o Flamengo. Mas se você pegar, por exemplo, o exemplo do Flamengo, foram 2 gestões organizando o clube para, na terceira gestão, começar a ganhar realmente títulos, né? Então, as torcidas têm que começar a entender que quando o seu clube está falido, o próximo mandato não vai entrar e fazer milagre. Ele não vai conseguir sanear todas as dívidas, não vai conseguir organizar, ter grandes talentos. Tem que haver o que a gente chama de core business, né? Por exemplo, o caso do Santos, né? Se o Santos, na próxima gestão, no próximo mandato, não fizer uma concentração de core business, ou seja, focar no que é necessário, que é o futebol, né? O que é necessário? É o futebol. Qual é a base de ganhar dinheiro? É a venda de jogadores e transmissão de TV, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa medida provisória aí que o Bolsonaro lançou. Então, vai ficar cada vez mais difícil, né? E para que você tenha uma boa gestão, você tem que ter bons gestores, né? Não basta a pessoa ser um apaixonado pelo clube, gostar muito do seu clube, se ela não tiver as competências essenciais e necessárias para tocar, né? Então, a gestão desportiva, né, diz respeito à contratação de jogadores, né? Mas a gente tem que ter um paralelo com a gestão financeira. Não dá mais para ter essa irresponsabilidade de gestão financeira, depois ir ali na contabilidade e pedir para fazer maquiamento, né? Que a grande maioria dos clubes acaba fazendo. Então, eu vejo o Profut ainda muito incipiente em relação a beneficiar realmente os clubes que estão comprometidos com o pagamento e alertar ou criar regras mais duras para aqueles que não cumprem, né? E cada vez mais isso afasta patrocinadoras que querem realmente clubes que estejam com uma gestão profissional, né? E gestão profissional só é feita por profissionais. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, voltamos daqui a pouquinho. Deixando vai falar desse assunto, das transmissões, essa medida provisória do presidente Bolsonaro e Nenê Bellarmino também, já. Bem, Baixada Esportes está de volta já. O governador Dória vai falar e principalmente sobre a situação da Baixada Santista. Já a TV transmite ao vivo lá do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Professor Bechara, esse assunto da TV a gente vai alimentar durante essa semana aqui com o seu retorno ao nosso programa. Quero mandar um grande abraço, dizer que estamos muita saudade do senhor aqui, hein? Eu também, Guido, tenho muita saudade. Depois que eu me mudei para São Paulo, né, ficou mais difícil aí essa subida, né, e também compromissos aqui em São Paulo. Mas sempre que a gente pode, a gente participa aí. É um prazer enorme estar com vocês. Legal. Nenê Bellarmino, vamos homenageá-lo essa semana ainda, hein, para dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Tá bom, Nenê? Muito obrigado. Viu? Vamos sim. Dá um abraço no Bechara em todos vocês aí. Obrigado. Olha, por falta de um, nós temos 2 feras que eram comentaristas do nosso Baixada Esporte, Nenê Bellarmino e o professor Marco Bechara. Guido Bortolomás, um abraço. A Guido. última informação é que a Globo pode perder os direitos de transmissão da Copa do Mundo se não pagar 500 milhões para a FIFA até o dia 30 de junho. Eles disseram que não tem caixa e já recorreram à justiça para tentar negociar. Um abraço e até amanhã.
Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Excepcionalmente hoje terminando mais curto, porque a prioridade da informação, governo de São Paulo falando também sobre a Baixada Santista. Um abraço, muito obrigado pelo carinho e continue na Santa Cecília TV. Jornalismo em primeiro lugar. Tchau, tchau.